meus amigos, o ano de 1973 foi considerado o ano do carro, era o ano de lançamento de carro. Mas você sabe que carros foram lançados no ano de 1973? Se você quiser saber sobre os lançamentos de 1973, confira nesse vídeo. Em 1973 não foi só o ano que teve lançamentos. Alguns carros teve reestilizações. O Fusca, por exemplo. O Fusca, até 72, ele usava o farol olho de boi. O famoso farol do Fusca, olho de boi. Em 73 foi o primeiro ano que ele usa aquele farol em pé. Ainda não era o farol em pé dos últimos modelos, do modelo Fafá, que tinha aquela lente de vidro reta. Ele tinha uma lente de vidro curva e ele tinha, ao seu redor, também era diferente. Aquela capa que fica ao redor do farol, ela também era um pouquinho diferente, Foi o primeiro ano que mudou, passou a ter esse farol em pé. Também foi o primeiro ano, em 73, que no Fusca começou a sair, no caso do 1500, 4 entradas de ar. Quando começou em 1970 o Fusca 1500, era 2 entradas de ar. Em 73 passou a ter 4 entradas de ar o Fusca 1500. Continuando no Fusca 1500, até metade do ano ele usava o painel de jacarandá com volante cálice. Esse ano de 1973, em julho desse ano de 1973, ele mudou esse painel também. Ele passou a ter um painel de plástico preto com volante canoa. Então teve essas alterações em 1973 no Fusca. E teve alterações também na variante da TL. A variante ATL até 1973 ele usava lanterna traseira, uma lanterna tricolor. Em 1973 ela passa a ter uma lanterna maior na sua parte traseira. E a variante ATL também passam a ter o painel de plástico preto também a partir de julho desse ano. Só que diferente do Fusca, que ele mudou o volante, a variante e a TL elas continuam com o volante cálice. Somente o painel que ficou de plástico preto, nesse ano de 73. Agora vamos para os lançamentos de 1973. O primeiro lançamento desse ano foi o Gurgel Chavante XT. Nesse primeiro ano, o Gurgel Chavante ele foi feito apenas para o Exército Brasileiro. Ele tem um motor 1.600, motor traseiro 1.600 que rendia 60 cavalos, motor Volkswagen Boxer a ar. E ele era estilo um bug, com grades na frente do farol da dianteiro para proteger o seu farol dianteiro. E ele foi lançado em 4 de março de 1973. Em 1975 ele teve uma mudança de nome, ele passou a se chamar Chavante X12. E ele ficou em linha até 1989, quando ele foi tirado de linha, o Gurgel Chavante. O segundo lançamento de 1973 foi o Dodge 1800. Esse Dodge 1800 ele foi lançado em 5 de abril de 1973. Ele tinha um motor 1800 cilindradas que rendia 90 cavalos, por isso o nome Dodge 1800 devido ao seu motor 1800 cilindradas. E ele foi o primeiro carro pequeno da Dodge. Só que o que acontece? Eles não queriam perder o ano de lançamento de 1973, porque eles já sabiam que 1973 ia ser o ano do carro, ele não queria perder o ano do carro. Eles lançaram precocemente esse Dodge e não fizeram todos os testes que deviam ser feitos, não terminaram de fazer o projeto. O projeto foi lançado sem estar terminado. E o que aconteceu devido ao projeto desse carro não estar terminado? Ele não foi testado em solo brasileiro. Começou a dar vários problemas, problema de superaquecimento, problema de entrada de água, problema no quebra-vento. Teve vários problemas esse carro assim que ele foi lançado. Isso gerou para ele um apelido de Dodge 1800 Problemas. Esses problemas todos foram resolvidos só em 1975. Só que o carro já estava queimado com esse apelido de Dodge 1800 Problemas. Em 76, para tentar tirar esse apelido do carro, ele foi rebatizado de Dodge Polara. Esse Polara ficou até 1979. Em 1979, a Chrysler do Brasil ela foi vendida para a Volkswagen. A Volkswagen falou que não ia tirar os carros Chrysler de linha. Só que ela tirou. Em 1981, todos os carros da Chrysler do Brasil, inclusive o Dodge Polara, o Dodge 1800, chame do jeito que quiser chamar, o carro era o mesmo. E ela só fica com a parte de caminhões, dos caminhões Dodge. E passa a se chamar Volkswagen Caminhões. A Volkswagen, na verdade, ela fez uma jogada estratégica que seria comprar a concorrência e descontinuar a concorrência. Foi isso que ela fez. O terceiro lançamento de 1973
foi o Chevrolet Chevette. O Chevrolet Chevette ele era o Cadete lá na Europa, na verdade ele era a terceira geração do Cadete, e aqui ele foi lançado um mês antes do lançamento na Europa. Aqui ele foi lançado em 24 de abril de 1973. Lá na Europa, essa terceira geração do Cadete foi lançado só em março. Meus amigos, você vem sempre aqui, assiste meu vídeo e não se inscreve nesse canal? Se inscreva nesse canal agora mesmo! Aqui no Brasil, quando eles trouxeram a terceira geração do Cadete, lá já da Europa já tinha a primeira e a segunda geração do Cadete, não acharam uma boa ideia colocar o nome de Cadete. Eles rebatizaram o Cadete, na verdade, de Chevette aqui no Brasil, por causa do regime militar. Chevette significa pequeno Chevrolet, um Chevrolet só que menor. O Chevette aqui no Brasil teve várias evoluções, algumas evoluções do Chevette brasileiro não teve lá na Europa a mesma evolução. Alguns modelos do Chevette brasileiro são exclusivos do Brasil, não tem em outro lugar do mundo. E ele foi tirado de linha em 12 de novembro de 1993. O quarto lançamento dessa lista é o Ford Maverick, lançado em 4 de junho de 1973. O Ford Maverick ele foi lançado com dois tipos de motor. O motor com motor 302 V8 de 5.000 cilindradas que rendia 199 cavalos. Esse motor era o mesmo motor que era usado no Maverick americano. Tinha outros motores no Maverick americano, mas esse motor era um dos que foram usados. E o outro motor que ele foi usado foi o motor do Jeep Williams, que ele era um motor 6 cilindros, 3.000 cilindradas, que rendia 112 cavalos. Esse motor 6 cilindros ele teve alguns problemas aqui no Brasil, depois futuramente ele foi trocado por um motor de 4 cilindros, 2.3 cilindradas, e ele ficou em linha aqui no Brasil até o ano de 1979. Em 1978 ele começou a perder vendas, porque a crise do petróleo chegou no Brasil e esses carros V8, Galaxy, Landau, Maverick, esses carros que bebiam muito, começou a cair as vendas. Então eles seguraram a venda, já que até 78 ele era um sucesso, e em 79 ele foi tirado de linha devido à crise do petróleo. O quinto lançamento de 1973 é o Volkswagen Brasília. O Volkswagen Brasília foi lançado em 24 de junho de 1973 e ela foi lançada com motor 1600 de uma única carburação que rendia 60 cavalos. Em 1976, a Brasília ela passa a ter o opcional de dupla carburação. Você podia ter uma Brasília ou 1600 com um único carburador ou uma 1600 dupla carburação. Só que o Fusca naquela época, ele tinha um Fusca 1300, que era 1.300 cilindradas, uma única carburação. Ele tinha um Fusca 1500, que ele era um Fusca 1.500 cilindradas, carburação única, e tinha um Fusca Bizorrão, que era 1.600, dupla carburação. Aí como o Fusca, no caso do Fusca, ele era 1.500 de um carburador só e o motor 1.600 tinha dupla carburação, eles começaram a falar que a Brasília de única carburação, carburação única, ela era 1.500. E a Brasília de dupla carburação era 1.600, só que isso é errado, nunca existiu uma Brasília de fábrica 1.500, as que eles falavam que era 1.500, na verdade era uma Brasília 1.600 de carburação única. E os outros carros da Volkswagen também não colaboravam, né? A TL era 1.600, tinha dupla carburação, a Variant era 1.600, tinha dupla carburação. O Zé do Caixão, ele foi o único carro, além da Brasília, que teve um motor 1.600 de uma única carburação. Só que ele saiu de linha muito cedo, ele não estava mais em linha em 73. E nem em 76, quando a Brasília falou, quando começaram a falar que a Brasília 1600 era dupla carburação e a Brasília 1600, uma carburação era 1500. Todas as Brasílias eram 1600, exceto uma que foi lançada em 79. Foi lançada em 79, essa Brasília era 1300, movida a álcool, com dupla carburação, 1300. Você imagina carro como a Brasília, o motor 1300 funcionava bem no Fusca, mas o motor 1300 na Brasília, que tinha uma carroceria quadrada, que não cortava tão bem o ar, que nem as linhas redondas do Fusca corta, ficava meio fraco esse motor movido a álcool da Brasília. A Brasília ela foi tirada em 1982 de linha para dar o seu lugar para Paraty. Meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assiste um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like.
E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.